Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Nós vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos para a lição número 3, a lição número 3 que vem com o tema Felizes os pobres, né? Os pobres de espírito, né? Então, nós vamos aprender hoje a nossa lição com este tema, tá bom? Mas antes, vamos orar, né, crianças? Vamos falar com Deus? Fechem os seus olhos aonde você estiver e vamos elevar o nosso pensamento aos céus para falar com Deus, tá bom, crianças? Fechem os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para aprendermos mais com a tua palavra, para aprendermos mais de ti, Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa entrar em cada coração agora, na vida de cada criança, na vida de cada familiar, de cada lar, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar e cada criança, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos guardando e nos livrando de todo mal. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Olha só, crianças, hoje a tia vai falar sobre esse tema com vocês, né? Felizes os pobres, né? Mas nós estamos falando pobre de espírito, né? E não pobre material, né? Então, olha só, a tia vai fazer uma dinâmica com vocês primeiro, tá bom? Vocês estão vendo essa folha aqui, ó? Não tem nada, né, escrito, né, nela. Essa folha, crianças, representa a nossa vida, né? A nossa vida começa assim, sem nada, vazia, né? Mas, conforme a gente vai crescendo, crianças, nós vamos querendo conquistar, né? Conquistar bens materiais, né? A gente se preocupa muito com os bens materiais, né? Quando a gente é adulto, né? Começa a trabalhar, querer juntar dinheiro para comprar algumas coisas, né, crianças? Então, olha só. A primeira coisa que o ser humano pensa, né, que ele quer muito ter, é a sua casa, né? Mas, crianças, vocês acham que é possível conquistar, né, e ser feliz somente com uma casa? É possível ter alegria? Uma casa, vocês acham que vai preencher o vazio do coração? Não, crianças. Ela continua vazia, né? O coração continua vazio, porque a nossa felicidade não está em bens materiais, né? Vai continuar vazio, crianças. Olha só. Mas o ser humano, ele sempre quer mais, né? Ele sempre pensa em trabalhar e juntar seu dinheiro para querer ter suas coisas, né, crianças? Aí ele vai e pensa em comprar mais, olha só. Ele vai lá e compra um carro, olha só. Um carro novinho, 0 km, né? Pois é, crianças. Mas a felicidade não está no carro. O vazio vai continuar no seu coração. Porque a Bíblia fala para a gente buscar primeiro o reino dos céus, né? Então, olha só. O ser humano continua, criança, querendo comprar mais coisas. E aí, o que ele faz? Ele trabalha e junta dinheiro. Ele vai querer viajar, crianças, de avião para conhecer o mundo. Sim, ele quer viajar para todos os lugares de avião, né? Para ver se ele fica contente, feliz, se ele preenche aquele vazio no seu coração. Mas não adianta, crianças. Não adianta, porque somente somente algo pode preencher o vazio do seu coração. Não adianta comprar carro, não adianta ir viajar pelo mundo, não adianta, crianças, comprar casa, nada de bens materiais. Porque, crianças, somente alguém pode preencher o nosso coração. E a direção aponta para cima, porque lá sim está o verdadeiro amor, a verdadeira alegria eterna que nós podemos ter. E sabe o que é, crianças? É Jesus, que morreu em uma cruz para nos salvar. A salvação eterna, a vida eterna com Jesus,
que é a nossa alegria, criança. Somente Ele, só Ele pode alegrar o nosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, crianças? Então essa foi a nossa dinâmica, né? Agora a tia vai mostrar para vocês os versículos, tá bom? E o painel com a memorização do versículo. Olha só, crianças. Aqui nós temos o nosso versículo, né? Que vai falar sobre esta lição, ó. O tema da lição é: felizes os que reconhecem que são pobres. Isso mesmo, crianças, devemos reconhecer que somos pobres de espírito e que somos dependentes de Deus. Olha aqui, ó. A nossa meta, criança, é colocar Deus em primeiro lugar, né? Ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Depois vem brinquedo, depois vem bicicleta, depois vem carro, né? Casa. Então, Deus, criança, coloque Deus em primeiro lugar, porque nós somos totalmente dependentes dele, né? E aqui está o nosso versículo, crianças, olha só. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Salmos 40, 17a. Mais uma vez, crianças, vamos ler o versículo. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Salmos 40, 17a. Então, crianças, nós vamos aprender hoje sobre esta lição, tá bom? Esta lição está lá no livro de Lucas, capítulo 7 e o versículo do 1 ao 10, tá bom? Nós vamos contar a história do centurião e o seu empregado, né? Foi assim que Jesus contou para os discípulos lá no Monte da Oliveira, né? Jesus contou para os discípulos essa história para eles, né, crianças? Então, olha só. Aqui está, crianças, o centurião, ó. O centurião, ele era um líder, né? Ele era um líder muito conhecido, muito respeitado, né? Ele comandava lá os soldados, comandava uma equipe grande, né? Ele tinha muito dinheiro, ele era uma pessoa bem conhecida, né? Poderoso, né? Tinha dinheiro, rico, mas por ele ser rico, criança, ele não era uma pessoa arrogante. Ele era uma pessoa bondosa, ele era gentil. Sabe por quê, crianças? Olha só. Quando seu empregado ficou doente, ó, o seu empregado, o seu funcionário estava doente, ele estava acamado. E o centurião ficou muito preocupado com ele, né? E ele soube que Jesus estava passando lá na cidade onde ele morava. E ele pediu para que fosse chamar Jesus, para que viesse em sua casa, porque ele sabia que só Jesus tinha o poder de curar o seu servo, o seu empregado. E então, crianças, ele pediu para buscar Jesus, né? E Jesus, quando chegou lá na casa dele, antes dele entrar, o centurião já falou: não, Senhor Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor coloque os pés na minha casa, e nem sou digno que o Senhor fale comigo pessoalmente. E Jesus se agradou, criança, da atitude dele, né? Porque viu que ele era humilde, mesmo com toda a riqueza, com todo o dinheiro e poder que ele tinha, ele reconheceu que ele era pobre de espírito e que Jesus, naquele momento, era o maior de todos, né? Jesus, sim, que era o Todo-Poderoso, né? E ele não era digno que Jesus entrasse em sua casa, ele ficou com medo, né? Ele falou: nossa, eu sou só um simples homem, um pecador, né? Isso mesmo, eu sou um humilde servo pecador. Porque a Bíblia fala, crianças, de que adianta
ganhar, né, o mundo todo e perder a sua salvação. Então, crianças, a nossa alegria, né, para preencher o nosso coração, não devemos ficar comprando coisas materiais, ficar preso a coisas materiais, né? A maior riqueza que nós podemos ter, criança, é a salvação, é a vida eterna com Deus, né, crianças? Então, Deus curou o servo do centurião, né? Deus operou um grande milagre na vida dele e todos ficaram felizes com este milagre, né? Ele foi curado, porque Deus é o Todo-Poderoso, Jesus estava lá para curá-lo, né? Mesmo que o chefe dele fosse rico, né? Mas ele era humilde de coração, ele reconheceu. Então, olha só, devemos ser como ele, né? Não importa que você tenha dinheiro, que você seja rico, mas se não colocar Deus acima de tudo, se não colocar Deus em primeiro lugar, né? As coisas podem não ir bem, né? Porque quem dá as coisas para nós, crianças, é Deus. É Ele quem faz tudo por nós, né? Então, tudo vem de Deus, criança. Nós somos dependentes dele e temos que reconhecer, né? Que sem ele, a gente nada tem, a gente nada pode fazer. Tá bom, crianças? Essa é a nossa história de hoje, né? Reconhecer que somos pobres de espírito, né? Porque sem Deus, nada podemos fazer, tá bom? A tia vai falar o versículo aqui, tá? Se você puder acompanhar aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, tá bom? Olha só o nosso versículo. Mateus, capítulo 5 e o versículo 3. Diz assim, criança: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, crianças? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, que você possa meditar nesta palavra, né, na história que a tia contou e reconhecer que sem Deus você nada tem, você nada pode fazer, tá bom? Que Jesus possa entrar na sua casa, no seu lar, tá bom? Te guardando e te livrando de todo mal, amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, crianças. Na Galileia havia um centurião que por todos era respeitado. Quando um seus servos ele viu, então ficar de cama adoentado. O centurião se preocupou, a uns amigos então falou: Vamos até Jesus buscar ajuda para meu servo curar. Chegando ao divino amigo, ao pedido prontamente ele atendeu e disse: Ele vai sarar. Vamos, vamos, logo ao seu lar. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. Jesus admirado ficou, tamanha fé que encontrou. Assim então se fez, o servo foi curado de uma vez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mas num gesto de boa vontade, o centurião respondeu: Senhor, basta uma palavra dizer, pois não sou digno